imagem que eu acredito que é um reflexo daquilo que é a nossa vida espiritual. Eu vou pedir ao Júlio para colocar aqui uma imagem. E adivinhem, esta imagem é de um iceberg. Eu não sei em relação a vocês, mas eu amo icebergs, estes blocos gigantes de gelo que andam pelo mar. E há muitas coisas interessantes em relação a este iceberg, mas eu acredito que esta imagem é uma imagem perfeita daquilo que é o fundamento da nossa vida espiritual. Se vocês repararem, eu não sei se vocês sabiam isto em relação aos icebergs, mas apenas 10% do iceberg, só 10%, é que está visível. 90% do iceberg está debaixo de água. 90% está debaixo de água. É invisível. Não se vê. Nós só conseguimos ver a partir desta imagem, mas quando tu vês um iceberg, tu só consegues ver 10% dele, porque os outros 90% estão lá em baixo. Agora, sabem o que é interessante entre as muitas coisas interessantes que há sobre os icebergs? É que são os 90% que não se veem que sustentam os 10% que se veem. Está aí alguém? E eu acho que isso é uma imagem, uma metáfora incrível da nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual visível, ela precisa estar sustentada em coisas que são invisíveis. Está aí alguém? As coisas exteriores da nossa vida, as coisas visíveis da nossa vida, elas só são sustentadas a partir da base que muitas vezes não se vê. E eu hoje queria estar a pregar sobre os fundamentos dos filhos de Deus. Queria olhar para a vida de Jesus e pensar, quando nós olhamos para a vida de Jesus, este homem que era o Filho de Deus, que viveu 33 anos, 30 desses 3 anos foram aparentemente muito discretos e quase invisíveis. Mas que durante todo esse tempo, Jesus, que era o Filho de Deus, ele estava-se a preparar para aquilo que Deus tinha para o ministério dele. Ou seja, a parte visível que nós vemos de Jesus, a parte que está em cima da água, porque quando nós falamos do Filho de Deus, quando nós falamos de Jesus, nós vemos o relacionamento que ele tinha com Deus, a oração. Nós vemos as curas, nós vemos as pregações, nós vemos os milagres, mas o que é que sustentava todas essas coisas? A primeira pergunta que eu tenho hoje para nós, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, o que é que te sustenta? O que é que te sustenta? Quais é que são os 90% aqui da nossa vida? Olha, eu acredito que há aqui uma faixa na vida de alguns de nós que diz, por exemplo, família. Alguém concorda comigo? Família. E é bom a gente encontrar algum sustento também, sustento emocional, sustento espiritual, sustento financeiro, sustento relacional na nossa família. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é, olhando para estes 90% da vida de Jesus, o que é que sustentava a vida dele, para quando nós olhamos para a parte visível da vida dele, nós entendemos, uau, espera aí, há muita coisa que estava por baixo d'água que eu não me tinha apercebido. Igreja, há muitos cristãos que tentam mudar a sua vida no visível, mas que enquanto a base não for mudada, a vida deles nunca vai mudar. Está aí alguém? Alguns de nós tentamos moldar a nossa vida aparentemente, visivelmente, por várias razões. Porque nós queremos olhar para nós de uma maneira diferente, nós queremos que os outros olhem para nós de uma maneira diferente, mas quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que tudo aquilo que ele vivia, todas as suas palavras, todas as suas ações, tudo vinha a partir do fundamento que ele tinha na vida. E se não ouvires mais nada daquilo que eu vou dizer nos próximos 25, 30 minutos, eu quero que tu leves isto para casa. Os nossos fundamentos precisam estar firmados em Deus. Porque senão a gente vai tentar tudo, todas as estratégias, todas as palavras, todas as coisas que a gente quiser fazer. Mas se a base não muda, o resto visivelmente até pode parecer que muda. Vocês já conheceram pessoas que aparentemente elas parecem que estão bem, mas elas estão mortas por dentro? Está aí alguém? Porquê? Porque há muitas pessoas que elas tentam mudar o visível, tentam mudar os 10%, só que elas esquecem-se que a nossa vida espiritual é como o iceberg. Se os 90% não tiverem sustentados em 3 coisas, nós vamos ver hoje 3 fundamentos dos filhos de Deus. Está aí algum filho de Deus na casa hoje? Que fundamentos é que formam os 90% daquilo que está debaixo da água, que ninguém vê? Que nós não vemos, se calhar, na vida uns dos outros, onde nós nos encontramos ao domingo, encontramos num pequeno grupo, encontramos, se calhar, num ou outro contexto de trabalho, mas esta pregação não é para nós passarmos em relação uns aos outros, é para nós refletirmos, e vocês sabem que muitas vezes eu digo, quando logo à noite tu estiveres no teu tempo de oração, e vocês sabem que eu digo isso muitas vezes. Porquê? Porque para mim é expectável que um cristão ou um discípulo de Jesus
passe tempo com Jesus, porque esse é o melhor e o maior relacionamento que nós somos feitos para ter. Então eu acho que todos nós já chegamos ao ponto para percebermos que cristianismo sem Cristo não existe. E todas estas pregações têm sido para apontar, escuta, se tu ainda estás a achar que uma pregação ou que esta pregação hoje vai mudar a tua vida, eu tenho uma coisa para te dizer, ela não vai mudar a tua vida. Tu não precisas de mais uma pregação, tu não precisas de mais uma ida à igreja, tu não precisas de mais uma oração, tu precisas de uma nova prática de vida. É isso que nós precisamos. Não é ter mais um momento bom com Deus. Não é ter mais um momento bom em família. Não é ter mais um momento bom em casa. Nós precisamos de uma dinâmica de vida completamente nova, igreja. Onde nós precisamos estar sustentados não a partir dos outros, não a partir da nossa esposa, ou do nosso marido, ou dos nossos filhos, ou do nosso trabalho, ou da nossa cultura, ou da nossa tradição, ou da nossa igreja, porque nada disso nos vai sustentar como Deus nos pode sustentar. Amém? Então bora construir a nossa vida nisso. Porque se nós estivermos a construir a nossa vida com este fundamento, com base noutras coisas que não são Deus, só há um resultado que vem aí. Toda a gente pode dizer decepção. É o que vai estar à nossa espera. Porque todas as outras coisas da nossa vida sem ser Jesus falham. Quem está aqui que nunca falhou com a sua esposa? Quem está aqui que nunca falhou com o seu marido? Quem está aqui que nunca falhou como pai, como mãe? Quem está aqui que nunca falhou no seu trabalho? Quem está aqui que nunca falhou? Todos nós falhamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então escuta, não continuemos a construir o fundamento e o pilar da nossa vida em todas as outras coisas que não seja Deus, porque senão nós estamos a fazer uma equação cujo resultado vai ser decepção e frustração da nossa vida. E eu estou farto de ver cristãos frustrados. Eu não sei se isso acontece também. Simplesmente porquê? Porque Deus está a fazer alguma coisa errada? Não, nós simplesmente estamos a viver de uma maneira errada. E nós colocamos as nossas expectativas em relação a outras coisas, a outras pessoas, coisas que elas nem sequer querem, nem sequer elas pediram. Ei, eu nunca pedi para ser o teu sustento, porque é que tu olhas para mim dessa maneira? Tantas vezes isso aconteceu no contexto familiar, tantas vezes isso aconteceu num contexto de trabalho. Ei, eu não quero ser o teu sustento, eu não consigo ser o teu sustento. Por isso, quando a gente fala em casamento e a gente fala em relacionamentos, a gente fala disso tantas vezes. Ei, o teu marido e a tua esposa, ele não te completa, ele complementa-te. Porque a plenitude da vida, ela vem em Cristo Jesus, igreja. E quando nós olhamos para a vida dele, nós olhamos para 3 fundamentos. Que sabem quem é que vai dizer esses fundamentos? Um profeta que se chama Isaías. E ele vai fazer uma profecia messiânica e vai dar alguns relatos sobre o fundamento do Filho de Deus que vai nascer. E diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 3. Diz, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Bora já parar aí? Um ramo vai surgir do tronco de Jessé. A gente já sabe, Jessé é pai de Davi. Davi é pai de Salomão, o homem mais sábio de sempre. E nós sabemos que esta tribo, que esta linhagem, é a linhagem da tribo de Judá, de onde vai nascer o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o que Isaías está a dizer é, escutem, vai surgir do tronco de Jessé, da linhagem de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. E olha agora, o Espírito do Senhor, toda a gente pode dizer isso, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Uau! O Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E olha o que diz agora, ele se deleitará no temor do Senhor. Qual é que é o primeiro fundamento? Qual é que é a primeira base que está lá naquele iceberg que nós estávamos a ver? Qual é que é o primeiro fundamento para nós enquanto filhos de Deus que nós vemos no próprio Filho de Deus? Podes dizer mais alto? O temor do Senhor. Ele diz, espera aí, o Filho de Deus, quando ele nascer, ele vai se deleitar no temor do Senhor. Só que tantas vezes nós ouvimos falar do temor do Senhor e a gente olha para isso com uma falsa premissa, com uma percepção errada daquilo que é o temor do Senhor. Escuta, o que é temer a Deus? É simplesmente isto, é viver com reverência, honrando-o em primeiro lugar. Porquê? Porque antes nós éramos descrentes, a gente estava-se a borrifar para Deus, a gente não queria saber de Deus. Eu vivi assim 25 anos da minha vida, eu não queria saber de Deus. Então eu não honrava Deus, eu não conhecia Deus, eu não sabia quem é que Ele era. Mas o que a palavra está aqui a dizer é que aquele que vai ter o Espírito do Senhor, que começa nesta linhagem e que Jesus vai trazer até nós, e depois nós vamos ver na palavra que todos aqueles que o receberem, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos nós agora que temos este Espírito do Senhor,
nós vivemos com um fundamento simples, o temor do Senhor. E para nós entendermos isso a partir das palavras de Jesus, ele diz assim em João 8, no versículo 28 e 29, diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha para esta frase: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o que é temer o Senhor? É viver exatamente com esta percepção de que eu faço aquilo que agrada a Deus. Igreja, o que é que não mudaria na nossa vida se nós só fizéssemos aquilo que agrada a Deus? Está aí alguém? A única coisa que eu faço é fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é viver com temor do Senhor. Viver com temor do Senhor não é viver com medo do Senhor. É viver com uma alegria tão grande que eu quero fazer tudo aquilo que acontece na minha vida, todas as minhas palavras, todas as minhas ações. Eu faço todas essas coisas porque eu amo Deus, igreja. Está aí alguém? O temor do Senhor tem que ser o nosso fundamento. E eu queria que tu levasses esta frase: o temor a Deus é inseparável do seu amor. O temor a Deus, eu vou repetir, o temor a Deus é inseparável do seu amor. O que é que eu quero dizer com isto? Tu não podes dizer que amas a Deus e viveres-te a borrifar para Ele. Experimenta fazer isso com os teus filhos, ou com a tua mulher, ou com o teu marido. Vocês já têm alguém, ou conheceram alguém que chegou ao pé de vocês e que disse que vos amava, e que todas as atitudes e todo o modo de vida pelo qual essa pessoa ou essas pessoas viveram demonstrou exatamente o contrário daquilo que elas vos disseram? Tem alguém? Ei, eu amo-te. Eu gosto de ti. Ei, eu estou contigo. Mas depois a vida dessa pessoa era totalmente contrária à afirmação que ela tinha feito. E isso causa o quê na tua cabeça? Tu ficas confuso. Espera aí. O teu modo de vida não está a ser alinhado com aquilo que tu disseste. E quando nós estamos a falar do temor do Senhor, eu faço a mesma pergunta no nosso contexto espiritual, que é: quantos cristãos, quantos discípulos de Jesus dizem que o amam e cantam canções para Ele, mas depois toda a sua vida demonstra exatamente o contrário porque eles não temem ao Senhor? E eu quero fazer esta segunda pergunta hoje: será que nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, será que nós já perdemos o temor ao Senhor, igreja? Porque lá fora não espera nada. Dos descrentes, nós não esperamos nada. Agora, daqueles que são filhos de Deus, viverem sem temor a Deus. É normal que o fundamento da nossa vida esteja todo quebrado. Porquê? Porque a base fundamental de nós, enquanto filhos de Deus, o temor ao Senhor, ela perdeu-se. E eu fico triste por ver, às vezes, tantos cristãos e tantos discípulos de Jesus que professam a fé que nós estamos a profetizar aqui e que vivem vidas totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Está aí alguém comigo, igreja? Eu acho que isto nos deve fazer refletir. Espera aí, se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou um filho de Deus, aquilo que devia pautar a minha vida devia ser o deleite que eu tenho no temor do Senhor. Isso não quer dizer que eu vou viver uma vida perfeita, onde eu não cometo erros, onde eu não peco, onde eu não faço algumas porcarias de vez em quando, certo? Mas uma coisa é errar de vez em quando, outra coisa é viver permanentemente no erro. Está aí alguém? E quando nós decidimos escolher o caminho de Jesus e dizer: não, eu quero entregar a minha vida a Ele, o primeiro pilar que nós vemos a partir da palavra de Deus é que nós devemos deleitar-nos no temor do Senhor, porque o Espírito dele agora está em nós, igreja. Então eu vivo com temor a Deus, eu não vivo com medo dele, eu vivo por amor a Ele, com uma vontade expressa de lhe agradar. Eu quero agradar a Deus. Nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com a igreja, em tudo aquilo que eu faço, eu quero amar Deus e quero colocá-lo em primeiro lugar. João 5,19 vai dizer: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Olha agora, ele só faz o que vê o Pai fazer. Ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. E aquilo que ele vê o Pai fazer, ele faz. Então, a nossa vida enquanto filhos de Deus devia ser pautada por uma coisa bem simples, que é: sabem como é que eu vivo? Servindo. Porque é isso que eu vejo o Filho de Deus fazer. Ele que é a imagem de Deus invisível. Então eu perdoo, eu encorajo, eu sirvo, eu amo, eu perdoo, eu vou atrás. Eu vivo exatamente como o Filho de Deus viveu. E sabem, eu acho que nós precisamos de menos cristãos que falam que são cristãos e de mais pessoas a viver como cristãos. Alguém concorda com isso? Eu acho que o mundo ia ter uma percepção tão diferente daquilo que é o verdadeiro cristianismo se nós parássemos de dizer que somos cristãos, mas começássemos a viver como tal. Começássemos a viver com temor do Senhor. As pessoas começassem a olhar para a nossa vida e, acima de tudo,
Porque nós nunca vamos reproduzir aquilo que nós gostávamos de reproduzir um dia. Nós só conseguimos reproduzir aquilo que nós somos. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Então nós devíamos começar a fazer uma pergunta sincera à nossa vida, a dizer: será que eu tenho vivido com temor do Senhor? Faz essa pergunta logo à noite. Não é para o teu marido, para a tua esposa. É tu. Senta-te no teu quarto. Naquilo que Mateus 6 vai falar sobre o lugar secreto. E coloca-te joelhos. E deixa que Deus sonde o teu coração. Senhor, eu tenho vivido para a tua glória e tenho demonstrado temor na forma como eu tenho vivido a minha vida. Porque esse é o primeiro passo e é o primeiro fundamento da nossa vida. E tudo o resto vai começar a fluir daí quando nós olhamos para a vida visível de Jesus. E vemos que antes dos outros acordarem, o que é que ele fazia? Ele acordava mais cedo e ele ia orar. Sabem porquê? Porque ele amava o Pai, ele queria ouvir o Pai. Tem tudo a ver com amor e tem tudo a ver com relacionamento. Nunca foi sobre religião, igreja. Tem sempre a ver com relacionamento sustentado no amor. Então, a partir do momento em que eu creio em Jesus, eu sou adotado para a família de Deus como filho de Deus. E eu submeto-me a Deus. Porquê? Porque eu o amo. Porque eu o amo. Porque eu sei que eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Eu sei que era cego, mas agora eu consigo ver. Alguém consegue ver, igreja? Alguém consegue ver o Filho de Deus sentado à direita do Pai, assim como Estevão viu? Alguém consegue ver a realidade do Reino dos Céus? Já está entre nós. O Reino dos Céus já chegou, igreja. O Reino dos Céus já chegou, mas parece que há tanta gente com dificuldade em vê-lo. O Reino dos Céus já está aqui entre nós. Só que nós precisamos de viver com temor do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero falar nada esta semana. Eu não quero dizer nada no meu trabalho. Eu não quero ter nenhuma ação em casa. Eu não quero fazer nada que não seja para Te agradar, Deus. Porque toda a minha vida se baseia nisto, em amar-Te e em submeter-me à Tua vontade. E eu faço isso porque eu Te temo. Então todas as decisões que eu tenho na minha vida, elas vêm com base na honra que eu tenho do Senhor. Eu honro a Deus. Eu reverencio a Deus e eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Igreja, quem tem o Espírito do Senhor, teme-o. Quem tem o Espírito do Senhor, teme-o. E esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, a palavra de Isaías diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento. Interessante como a Bíblia se complementa. Por qual é que é o princípio do temor? Ou seja, quando nós vivemos em temor a Deus, é o quê? É sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante porque Isaías, há muito tempo atrás, já tinha falado sobre isso. O primeiro pilar é o temor. Mas à medida que eu começo a viver em temor, eu começo a viver de uma forma sábia. E Isaías vai estar a declarar isso nessa palavra. Vai estar a dizer: escuta, quando tu estabeleces o fundamento de temor na tua vida e tu honras Deus em primeiro lugar na tua vida, quando tu tens o conhecimento profundo da palavra de Deus, tu começas a viver de uma forma sábia. Porquê? Porque as tuas palavras, as tuas atitudes, a tua vida e as tuas ações, as tuas decisões, tudo é fundamentado no temor do Senhor. E isso vai dar sabedoria para tu lidares com a tua vida. E sabedoria, como nós sabemos, não é conhecimento. Conhecimento é saber a palavra de Deus. Sabedoria é saber aplicá-la. Está aí alguém? Há muitas pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, mas que vivem vidas tolas. Porque se elas tivessem sabedoria, elas aplicavam o conhecimento que elas têm à palavra de Deus de uma forma que glorifica a Deus. Está aí alguém? Então eu posso ter conhecimento sem ter sabedoria. Eu posso conhecer a palavra de Deus. Eu posso recitar os Salmos. Eu posso recitar João 3,16. Eu posso fazer todas essas coisas. Mas ainda assim eu posso não viver com sabedoria. E é interessante porque nos raros momentos em que nós olhamos para a vida de Jesus, quando ele se estava a preparar ao longo daqueles 30 anos, dos raros momentos onde a Bíblia fala sobre esses 30 anos, sabe o que é que diz em Lucas 2, 46, 47? Diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres. E porquê que foi depois de 3 dias o encontraram no templo? Porque ele se tinha perdido dos pais. Alguém se lembra disso? Os pais andavam à procura dele. Pessoal, alguém viu Jesus? Alguém viu o meu filho? E só depois de 3 dias é que o encontraram. Então não desesperes da próxima vez que tu estiveres no Pingo Doce e perdes o teu filho durante meia hora. Que foram 3 dias. 3 dias à procura de Jesus. Alguém sabe onde é que está o nosso filho? E depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. O que é que Jesus estava a fazer quando tinha 11 anos? Quando tinha 10? Quando tinha 12? O que é que ele estava a fazer? A Bíblia é clara em relação a isso. Ele estava no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-lhes e a fazer perguntas. Ele estava a ganhar conhecimento e ele que era o Filho de Deus.
Se Ele que era o Filho de Deus, Ele passou tempo assim, quão mais tempo nós não devemos investir no conhecimento e na sabedoria da palavra de Deus? Está aí alguém? Se o Filho de Deus nos está a dar este exemplo, e se a Bíblia diz isso, nada está na palavra de Deus que não seja propositado. Não tinha que estar isso aqui. Porquê é que isso está aqui? Para nos ensinar a nós que se o Filho de Deus estava lá no templo a fazer perguntas, há muitas perguntas que nós precisamos fazer. Sabes que Deus não tem medo das tuas perguntas. As pessoas ficam, eu não sei se posso perguntar isso a Deus, eu não sei se eu devia. Deus não tem medo das tuas perguntas, igreja. A gente pode perguntar a Deus. A gente deve perguntar a Deus. Porque isso aumenta o nosso relacionamento com Ele. E diz que todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E 4 versículos mais à frente, no versículo 52, vai dizer, então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Jesus era obediente aos pais. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tal e qual como a palavra de Deus, Pedro vai dizer mais à frente, ei, cresçam no conhecimento e na graça de Deus. Cresçam. Cresce no conhecimento de Deus, porque é no conhecimento de Deus que vai estar um pilar fundamental da tua vida, que é viver uma vida sábia. Alguém já viu pessoas que se auto-intitulam cristãos, mas que têm vidas que estão totalmente ao contrário daquilo que é uma vida sábia a partir da palavra de Deus? Então nós temos o primeiro fundamento, que é o temor do Senhor. Nós temos o segundo fundamento, que é a sabedoria. E eu queria falar sobre o terceiro fundamento, que é o poder. Isaías 11, a passagem principal que nós estamos a ver hoje. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder. Antes de Jesus dar a grande comissão e dizer vão e façam discípulos, ele disse uma coisa. Ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus recebe a autoridade. E eu espero que todos aqueles que estejam aqui creiam efetivamente que Jesus ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra, como na tua vida, como na vida da tua família, como na vida desta cidade, como tudo aquilo que está a acontecer. Escutem, Jesus ainda está no controle. Porquê? Porque Ele tem todo o poder. Porque toda a autoridade, tanto no céu como na terra, é dele. Agora, sabe o que é maravilhoso? É que o poder que Ele tem vem de uma raiz que se chama filiação. Identidade enquanto filho de Deus. Depois de 30 anos, Jesus está prestes a começar o seu ministério. Ele é batizado e vai acontecer uma coisa incrível. Nós vamos ouvir das raras vezes em que no Novo Testamento nós vamos ouvir, ou vamos ler neste caso, a voz audível de Deus. Em que quando ele é batizado pelo primo João Batista, o que é que acontece? Os céus abrem-se. E ouve-se a voz audível de Deus. Este é o meu filho. Escutem, a autoridade que nós temos não é porque nós somos melhores ou maiores do que alguém, é porque nós fomos adotados para a família de Deus, igreja. É porque agora nós somos filhos e sendo filhos, nós agora temos poder. Sendo filhos, nós agora temos autoridade. João no capítulo 1, versículo 12, 13 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, alguém recebeu Jesus na sua vida? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Deu-lhes o poder. A palavra que está lá, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Filhos amados de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, porque há muitos que nasceram do sangue, mas que nunca nasceram do Espírito, igreja. E deixem-me ser claro em relação a isto. Nós podemos ter uma vida inteira na igreja, escutem, em que nós nunca nascemos de novo. Nós não temos nenhuma marca na nossa cabeça em que nos faz apontar quem é que é filho de Deus e quem é que não é filho de Deus. Mas deixem-me dizer, porque eu acredito que nós devemos confrontar o nosso coração, porque há uma vida para ser vivida na luz e não nas trevas que Deus nos chamou a viver. E que nós devemos olhar para a nossa vida e perceber se realmente nós nascemos ou não de novo. Porque nascer na igreja, crescer na igreja não nos faz filhos de Deus, eu lamento informar. Fazer umas coisas boas para Deus não nos faz filhos de Deus, não faz. Nascer de novo faz-nos filhos de Deus. Nascer do Espírito, é o que a palavra diz, não sou eu que o digo.
nascer de novo faz-nos filhos de Deus. E daqui a pouco nós vamos orar uns pelos outros e nós vamos fazer um apelo. E vocês sabem que nós não fazemos apelos em todos os cultos. Porquê? Porque nós acreditamos que os apelos não fazem parte de uma liturgia, fazem parte de um discernimento a partir do que o Espírito Santo quer fazer. E à medida que eu estava a preparar esta mensagem, o Espírito Santo estava-me constantemente a incomodar. No domingo tu precisas de fazer um apelo, porque há pessoas que vão lá estar que precisam de nascer de novo e eu não sei quem são e eu também não quero saber. Eu só sei que Deus quer fazer isso hoje. Há alguns que estão aqui hoje que precisam de nascer de novo e que se calhar nem eram para estar aqui hoje. E é por isso que a gente vai fazer um apelo. Há outros que nasceram de novo, mas escuta, perderam-se pelo caminho. Está aí alguém? Eu lembro-me, eu nasci de novo, eu lembro-me, olha, ainda hoje estávamos a ver aqui estas 6, 7 pessoas que foram batizadas e eu lembro-me quando foi o meu batismo. Há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 30, há 50 anos, seja quando foi. Eu lembro-me do dia do meu batismo, eu sei que eu nasci de novo. Eu lembro-me daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não sei em relação a vocês, mas eu lembro-me disso há 12 anos atrás. E havia marcas visíveis disso, sabem porquê? Porque eu cheguei dos Estados Unidos cá a Portugal e a minha própria família, os meus próprios irmãos diziam: André, tu estás diferente, porquê é que tu estás sempre a chorar agora? Tu estás sempre a chorar e nós vimos-te poucas vezes a chorar na vida. Em 25 anos eu vi-te a chorar 5 vezes, mas agora sempre que eu estou contigo tu estás a chorar. Sabe porquê, igreja? Porque eu estava cheio de Deus. Porque eu tinha nascido de novo. Eu não conseguia sequer explicar, eu não consigo explicar, eu só sei que Jesus está vivo. E que eu entreguei a minha vida para Ele e que o Espírito Santo dele encheu-me. Eu não fiz nada, eu só me meti dentro da água, fui batizado e quando eu saí eu ouvi uma voz. E cada um de nós tem o seu testemunho, mas eu ouvi uma voz a dizer: vai para Portugal e conta a toda a gente o que eu fiz contigo. Todos nós vamos ter o nosso testemunho. Mas foi nesse momento que eu comecei a viver com temor do Senhor. Sabem porquê? Porque eu sei que Ele vive, igreja. Eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele é real. E eu sei que Ele me chamou para eu estar a fazer o que eu estou a fazer hoje. E isso dá-me segurança na minha vida e na vida da minha família. Porque eu sei que eu fui chamado. Tu foste chamado, irmão. Tu foste chamado. Só que se calhar aconteceram algumas coisas durante a tua caminhada nestes últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. E se calhar tu perdeste pelo caminho. E hoje é o dia em que o Senhor te chamou a esta casa para dizer: está na altura de tu recomeçares e eu estava à espera deste dia para tu recomeçares. E eu fui-te preparando, eu fui-te moldando, eu nem sequer tenho isto das notas, não tenho nada, há montes de coisas que eu tenho nas notas que nem sequer estou a pregar, mas eu sinto a parte de Deus estar a dizer isso. Há pessoas que Deus está a trazer e que Deus tem estado a moldar a vossa vida e a preparar a vossa vida para o dia de hoje, para haver um recomeço genuíno, quase como se fosse um renascimento. Perdoem-me. Não que haja um renascimento, mas vocês percebem o que é que eu estou a dizer. Quase como se fosse um voltar atrás e um dizer: eu vou recomeçar outra vez. Eu vou começar a viver esta vida como eu vivia há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Eu vou começar a viver uma vida nova com Deus. Porque eu estou desesperado para isso, porque eu quero que os fundamentos da minha vida comecem a ser diferentes, igreja. E eu acredito que à medida que nós começarmos a orar, à medida que nós tivermos aqui um tempo de oração, Deus vai começar a despertar corações e Ele já está a despertar corações. Porque sabe o que é que desperta corações? A palavra de Deus que está a ser lida. Não são emoções humanas que nos sustentam. É o Espírito do Deus vivo que está em nós, igreja. Eu amo essa passagem em 1 João 3,1 que diz: vejam quão grande é o amor do Pai e que Ele nos tem conseguido, que nós fôssemos chamados filhos de Deus e que de facto somos. E eu gostava que toda a gente está nesta cidade e toda a gente está neste país tivesse essa oportunidade de: olha, se tu te arrependeres dos teus pecados, tu também podes ser filho de Deus. E que não há maior prémio na vida que nós possamos alcançar nesta vida. Não há dinheiro que tu vais ter na tua conta bancária, não há família que tu vais ter, não há casamento feliz que tu vais fazer, não há filhos, não há nada como viver na presença de Jesus. E todos aqueles que estão aqui, que já experimentaram o seu poder, sabem que isso é verdade. A questão é: porque é que então nós não o vivemos? Porque alguma destas coisas se perdeu. Alguns nesta manhã, o Senhor vai confrontar com o temor do Senhor. Ei, está na altura de tu me começares a temer outra vez, como tu temeste lá atrás. Outros
Se calhar Deus está a confrontar o coração a dizer, está na altura de tu começares a viver uma vida sábia. Tu conheces a palavra de Deus, aplica à tua vida, irmão. Não tenhas só o conhecimento da palavra, começa a viver de uma forma sábia. Olha para a tua vida emocional, olha para a tua vida espiritual, olha para a tua família, olha para o teu casamento, olha para o teu trabalho, olha para a tua vida. Começa a viver de uma forma sábia. Tu conheces a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus à tua vida, ser sábio. E outros, se calhar, Deus quer simplesmente confrontar a dizer, escuta, há poder que está dentro de ti. Porque tu és filho de Deus. Então está na altura de começares a viver um cristianismo não morno, não baseado em estabilidade, mas a começar a viver com intensidade. Porque tu agora podes declarar cura em nome de Jesus, vida em nome de Jesus. Sabes porquê? Porque a vida está em ti. E Deus quer nos fazer sair deste lugar de conforto de ir à igreja ao domingo para dizer, eu não te chamei para tu ires à igreja ao domingo, eu chamei-te para tu seres um missionário nesta cidade. Quando é que tu vais entender isso? Que tu estás nesta cidade porque tu és um missionário. Não é por causa daquilo que eu quero fazer na tua vida, porque na tua vida realmente aquilo que tu precisas mais é só de mim. Então Deus não nos chama. Escuta, eu vejo tantas pessoas a mudarem de tanto de lugar, de sítio, de cidade, de país, por causa de trabalhos, por causa de questões financeiras, por causa de questões profissionais. Quando é que nós vamos começar a mover-nos com base no chamado que Deus tem para nós, que vai além de todas essas coisas, igreja? Porquê é que tu estás em Aveiro? E ouvir, porque Deus me chamou. Uau! Não, porque aqui vive-se bem, porque aqui é melhor, porque aqui é mais porreiro, porque na cidade onde eu estava, no país onde eu estava, no contexto onde eu estava, não era bom, então eu vim para cá. Irmão, agora quando a gente chega e quando a gente tem uma confirmação que nós estamos onde estamos na nossa vida, porque Deus nos chamou, porque nós somos filhos dele e os filhos ouvem a voz do Pai, aí tudo muda. Sabes porquê? Porque o teu trabalho é um campo missionário agora. Porque a tua família é o reflexo da glória de Deus, igreja. Então tudo muda. Quando nós mudamos o fundamento da nossa vida e nós começamos a viver com temor, com sabedoria e com autoridade enquanto filhos de Deus, tudo muda na nossa vida. E Deus quer nos perguntar esta manhã, tu vais-me deixar que eu tenha acesso àquilo que eu ainda não consegui ter nos últimos tempos? Eu posso tocar nesse lugar do teu coração onde tu não queres que eu toque? Porque Deus não vai entrar à bruta aí, igreja. Deus não é um Deus da bruta. É um Deus que vem em paz e em mansidão com o seu espírito abrir o teu coração para que tu possas experimentar coisas que tu nunca experimentaste. Mas tu tens que querer isso. Tu tens de dizer, eu quero desesperadamente moldar os fundamentos e os pilares da minha vida. E nós vamos ter tempo para fazer isso agora. Eu vou chamar o grupo de louvor. E foi interessante porque quando eu estava a escrever esta mensagem, eu tinha 3% no computador. E eu tinha 30% da mensagem escrita. Eu estava assim, Deus, eu estava num café, eu não vou conseguir escrever o resto da mensagem, mas vocês sabem naquela altura em que Deus está a falar com vocês e eu estava ali e estava a olhar para o computador, 3%, 2%. E eu vou, mas é para casa porque não tinha o carregador no café e não conseguia carregar. E eu estava, vou pagar, vou agarrar no computador e vou para casa continuar a escrever a mensagem. E o Senhor estava-me a dizer assim, fica aí a escrever. Sabe o que é que foi interessante? André, o que é que tu digas àquelas pessoas no domingo que nunca é tarde demais? Eu escrevi a mensagem toda com 2% de bateria no computador e aquilo que devia ter durado 5 minutos durou 50. E eu comecei a chorar no café. Café. Assim, a bateria dava para 5 minutos 10, máximo dava 15. Na loucura das loucuras, já tipo 20, já uou. Eu fiquei ali 50 minutos sentado naquele café. André, nunca é tarde demais para recomeçar uma vida comigo, André. Onde quer que tu te encontres na tua jornada espiritual, não interessa se tu tens 5 anos, 50 ou 500. 500 ninguém há de ter, provavelmente. Não interessa a idade que tu tens, não interessa quanto tempo de caminhada é que tu tens com Jesus. Não interessa se hoje vai ser o teu primeiro dia ou se hoje é um dia de tu voltares atrás e dizeres, eu quero voltar àquele lugar onde tal e qual como Jesus vivia. Eu quero voltar àquele lugar onde eu acordava de manhã só porque eu queria estar com Deus.
Eu quero voltar àquele lugar de amor, àquele lugar de segurança, àquele lugar de proteção, àquele lugar de sustento onde eu sei que o meu Pai que está nos céus, Ele olha por mim e Ele vê-me. Nada daquilo que eu sinto, nada daquilo que eu temo lhe passa despercebido. Eu quero voltar a esse lugar e nós vamos ter tempo para isso agora. Enquanto o grupo de louvor vai começar a cantar, eu gostava que tu sondasses também o teu coração e que tu dissesses: Senhor, se este é o dia que tu tens para mim, Deus, para eu recomeçar uma caminhada nova, Senhor, para eu estar fundamentado no temor da tua palavra e da tua presença, para eu estar fundamentado em ter uma vida sábia e em viver com base na minha identidade em filho de Deus, eis-me aqui, Deus. E enquanto eles estiverem a cantar esta canção, não toques em ninguém, não olhes para ninguém, deixa as tuas mãos abertas. E sabes porque é que eu gosto deste sinal de ter as mãos abertas? Porque é um sinal que nós estamos a dar a Deus, a dizer assim: eu recebo o que tu tens para mim, Deus. Eu recebo, Senhor. Ainda que seja difícil para mim aceitar algumas coisas na minha vida, ainda que haja coisas que eu não consiga entender porque é que eu tive que passar por elas ou porque é que eu tenho que passar por elas, Senhor, ainda assim, porque eu vivo com temor a Ti, que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade, Deus. Então eis-me aqui neste domingo de manhã, no último setembro de 2025 em Aveiro, com as minhas mãos abertas a dizer: eis-me aqui, faz a Tua vontade, Deus. Faz a Tua vontade, Senhor. Tu podes ficar sentado, tu podes te levantar, podes ficar como tu quiseres, mas eu vou-te pedir, se esse é o teu desejo esta manhã, de entregares verdadeiramente a tua vida ao Senhor, que durante esta próxima canção tu possas abrir as tuas mãos e dizer: Senhor, eu recebo tudo aquilo que tu tens para mim, eu recebo tudo aquilo que tu tens para a minha família, eu recebo tudo aquilo que tu tens, Senhor. O que eu entendo e o que eu não entendo, o que eu vejo e o que eu não vejo, o que eu ouço e o que eu não ouço, para que a tua glória seja revelada na minha vida, em nome de Jesus.